Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje, a nossa aula de ética vai ser uma atividade de sondagem. Mas como assim, professor, uma atividade de sondagem? Sim, é como se fosse uma atividade de revisão de conteúdo desse início de terceira unidade. Estamos quase na metade da terceira unidade, então preciso ver como vocês estão por dentro do assunto, nessas aulas online, e também para ver como para fazer essa sondagem em vocês. Então, como vai ser essa sondagem? Vocês vão receber uma ficha de atividade no grupo. Você não precisa imprimir. Quem tiver como imprimir, pode imprimir. Quem não tiver, é só copiar no caderno, tirar foto e me enviar. E quais são os assuntos que iremos abordar nessa atividade de sondagem? Vão ser os capítulos que a gente já viu. Então, o capítulo 3, que é sobre o trabalho, a gente viu o trabalho em relação ao mundo atual. A gente sabe que trabalho é tipo de o homem exercer uma tarefa, desde modificar o meio ambiente que ele está, para a questão da necessidade. E a gente viu em relação também ao mercado de trabalho, em relação às mulheres. Como as mulheres hoje, em pleno século XXI, elas estão ocupando esse mercado de trabalho. Essa luta feminina que teve pelos seus direitos, a gente viu a questão no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, como surgiu, a luta que elas tiveram até hoje, não só de receber salários dignos e também não ter essa diferença salarial entre gêneros. Se essas pessoas estão ocupando o mesmo cargo, só porque uma pessoa é um homem e outra pessoa é mulher, e o homem acaba ganhando mais, e ainda existe esse tipo de diferenças salariais que, né, na área do mercado de trabalho. A gente viu também a questão da exploração do trabalho, as formas que existe de exploração de trabalho, desde o trabalho infantil, que a gente sabe, como vocês sabem, é ilegal. Criança, o lugar de criança não é trabalhando, o lugar de criança é na escola, estudando, brincando. Então a gente viu essa questão do trabalho infantil. A gente viu uma questão muito importante, que foi a questão do trabalho escravo. Quando a gente fala trabalho escravo, a gente vê ao longo da história no mundo vários períodos de trabalho escravo. Trabalho escravo que era aqueles que eram de guerras, de dívida. A gente viu aqui o trabalho escravo no Brasil, que foi a mão de obra africana que vieram para cá, pessoas que foram capturadas, tiradas das suas terras natais e forçadas a um trabalho escravo, da qual viviam em péssimas condições, sofriam castigos, não tinham nenhum mínimo de conforto para dormir, além de sofrer os castigos e as punições que eles tinham dos senhores de engenho. A gente viu sobre isso. E já no capítulo 4 a gente viu consumo e consumismo. Daí a gente entra na questão não só, que hoje a gente vive num mundo totalmente globalizado, um mundo extremamente capitalista, nosso sistema econômico, que o capitalismo é em cima disso, não só do consumo, do lucro, certo, para gerar capital. Capital, quando eu falo, estou falando em relação a dinheiro. Então, nesse momento que a gente vive num mundo tão conectado, globalizado, novas tecnologias, e que tudo assim, de forma rápida, acelerada, isso é a mesma coisa em relação ao consumo. Isso vai gerando pessoas extremamente consumistas e também as pessoas começam a repensar essa forma de consumo. A gente viu a questão do consumo, aquele consumismo, aquele consumo consciente, aquele que vai consumir realmente o que é necessário para a sua vida, para o seu dia a dia. Existem aquelas pessoas que consomem, vão além, vão buscar a origem daquele produto, de como foi feito, se teve origem animal, se teve algum tipo de exploração, se aquela empresa faz algum tipo de impacto ambiental, se tem preocupação em relação ao meio ambiente. Então já existe também esse consumidor consciente. E a gente vê essa relação de consumo que hoje a gente tem na sociedade, que não só impacta diretamente essas relações, da questão de status sociais. Eu tenho um celular da última geração, eu tenho um videogame da última geração, a minha roupa é de marca, e as pessoas acabam atribuindo valores para se inserir nessa sociedade a esses bens materiais e esquece que realmente importa na pessoa não é o que ela tem, e sim o que ela é, certo? Então, isso é uma das consequências que a gente tem dessas relações de consumo, dessa propaganda maciça que a gente tem nas redes sociais, na televisão, nos filmes, nos seriados, e acaba trazendo esse impacto negativo na sociedade, além da produção de lixo que é gerado em relação a isso, esse consumo sem ter essa consciência, esse impacto ambiental que também gera, não só impacto na sociedade, nas relações sociais, mas também impacto ambiental. E pegando esse gancho para a questão do impacto ambiental, a gente viu no último capítulo, recentemente, na aula passada, foi a questão do meio ambiente, foi o capítulo 5, que a gente começou a iniciar sobre o estudo do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, tudo
que a gente está aqui no nosso planeta Terra, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera, então faz tudo, e a litosfera, faz tudo parte do nosso meio ambiente, e como dar essa relação desse homem nesse espaço. A gente sabe que o homem vai retirar recursos naturais para sua sobrevivência ao longo do tempo, e com isso vai gerando impactos ambientais. Então a gente vai começar a ver esses impactos e essa questão também dessa consciência ambiental. Então a gente veio nesses últimos 3 capítulos trabalhando não só essa consciência social que a gente tem em relação ao trabalho, dessa questão da discussão entre a participação maior das mulheres no mercado de trabalho, e quando a gente entra na questão do consumo e consumismo, a gente puxa também para a questão ambiental. A gente também viu no consumo e consumismo a questão do direito do consumidor, de você ter seu direito garantido, de troca, de mercadoria tiver com algum tipo de falha, algum tipo de problema. Então, a gente também viu isso nessas últimas aulas. Eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida em relação à atividade que irei passar, vocês podem me perguntar no privado, em relação à atividade, em relação a qualquer tipo de trabalho que eu venha passar.